Boa noite, queridos. Estamos a poucos segundos do nosso horário sempre marcado de estudarmos a Palavra de Deus, de segunda a sexta, sempre às 10 da noite. Já tivemos outra live hoje às 8 horas da noite com nossas queridas irmãs Marcele e Lu, e foi muito interessante. 10 dicas para não engordar mais durante a quarentena, né? Espero que você tenha aproveitado. E agora estamos aqui estudando Atos, hoje é o capítulo 12, sempre damos uns segundinhos para que os nossos queridos cheguem. O Marcos Pinheiro já chegou, a Alda Lourenço, estão entrando outros, Adriana Azevedo. Que honra para nós podermos estudar a Bíblia e ter a companhia desses queridos a essa hora da noite. Esperamos que todos estejam bem, que as famílias estejam saudáveis. Durante essa quarentena, nós já tivemos 3 ou 4 sepultamentos para realizar. Graças a Deus, nenhum deles ligado a coronavírus. São familiares de irmãos nossos ou algum irmão de nossa igreja, mas Deus tem preservado nosso povo e abençoado nossa gente, e glória a Deus. Queremos que continuará sendo assim. Nós vamos vencer essa, gente. Nós vamos sair do outro lado, em nome de Jesus. A Mara, a Vânia, o Marcos, a Antonieta, quanta gente boa. Eu espero que vocês tenham lido a Bíblia. Me diz aí, você leu hoje o Atos 12? Atos capítulo 12? Diz para mim se você leu, deixa eu gastar um minutinho aqui. Renato, você leu? Vânia, Elisângela, Alexandre, leram o texto? Eu estou falando aqui para alguém que não tem ideia do que vai ouvir a partir de agora. É importante saber que você tenha lido. Bianca, Luiz, cadê? Quero saber quem leu a Bíblia. Leram hoje? Leu o capítulo 12 Você leu o capítulo 12 de Atos? É sobre isso que nós estamos falando. Atos é o último livro histórico da Bíblia, não é? No Novo Testamento são os 4 Evangelhos e Atos, os únicos livros históricos. Os outros agora, que nós temos depois do livro de Atos, são cartas e a revelação no final, mas esse é um livro que conta a história dos atos da igreja, ou dos atos do Espírito Santo. E nós estamos já no capítulo 12, capítulo passado, capítulo 11, algumas coisas interessantes aconteceram. Mas você esteve ontem conosco, Pedro se defende, depois os discípulos começam a atuar a partir de Antioquia, Paulo é buscado por Barnabé, que o mandou para Tarso no capítulo 9, anos se passaram e agora eles estão trabalhando lá em Antioquia, e o capítulo 12 começa contando algo muito triste, muito triste. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Lembra-se que desde o capítulo 8 a igreja está sofrendo ataques. Começou com a perseguição movida por Saulo, depois veio a morte de Estevão, e a igreja dispersou, o pessoal fugiu por Samaria, pela Judéia, e até os confins da terra começaram a percorrer as regiões pelas quais o Senhor disse que eles deveriam estar passando e ministrando a palavra, né? E agora no capítulo 12, os poucos que estão lá, que são os apóstolos e outras pessoas que foram se convertendo, a igreja não acabou em Jerusalém, mas ela se fortaleceu em Samaria, ela se fortaleceu em Damasco, o novo centro de missões, de onde saíam obreiros para várias partes, foi instalado, um novo centro foi instalado em Antioquia, de onde Paulo, depois de ministrar por cerca de um ano, agora está saindo com Barnabé para a sua primeira viagem missionária. E aqui, a gente vai chegar nisso logo no próximo capítulo, e aqui Barnabé e Saulo, que foram para Jerusalém levar as ofertas que levantaram em Antioquia, eles trazem o foco da história de novo para o cenário de Jerusalém. E diz que Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Qual era a intenção? Maltratar a igreja. Isso está no coração do maligno, né? Maltratando a igreja, ele maltrata o coração de Deus. Então, Herodes, usado pelo maligno, faz isso. E ele foi mais além. Ele não apenas prendeu alguns dos líderes,
ele fez passar a fio de espada Tiago, irmão de Jesus. Aquele Tiago, chamado por Jesus, discípulo amado, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu, que presenciou tanta coisa com o Senhor, e ele era um dos líderes da igreja. E ele é o primeiro dos 12 apóstolos a ser morto. Ele foi morto por Herodes, a ordem de Herodes. Foi morto à espada. E Herodes, tão malignizado, tão endemoniado, viu que isso agradou os judeus, os religiosos, né, que queriam que aquela igreja, aparentemente de impostores, aquela seita do caminho, que lá em Antioquia estavam sendo chamados de cristãos, eles queriam mais que essa seita se acabasse. E aí, quando Herodes viu que isso agradou os judeus, ele estava querendo fazer política, diz o texto que ele prosseguiu. O que estava mal ficou pior. E ele prendeu também a Pedro. E eram os dias dos pães ármos, eram os dias de festas em Jerusalém. E ele, tendo feito prender a Pedro, lançou-o no cárcere. Mas ele sempre teve Pedro como um cara perigoso. Não sei se foi por causa da outra prisão, quando ele colocou Pedro e João no cárcere, e os dois desapareceram do cárcere e apareceram lá no templo pregando, e no dia seguinte ele mandou chamar os caras, mas já chamou devagar, sem violência, porque de onde eles fugiram? Ainda mandou açoitar, corrigiu os soldados que não sabiam explicar como Pedro e João sumiram da prisão. Agora ele manda fazer com mais rigor, lançou-o no cárcere, o cárcere fala de alguma coisa mais interior, mais bem guardada, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados romanos, para guardar a um único homem, a Pedro, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A intenção de Herodes era: matei Tiago, os judeus gostaram, vou matar Pedro também. Deixar passar a festa, eu vou matar Pedro também. Essa era a intenção do Herodes. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui há uma distinção para que nós aprendamos algo. No mesmo capítulo diz que Tiago foi morto por Herodes. O que a igreja fez? A igreja chorou. Perderam um dos seus pastores, um querido apóstolo, uma referência de alguém que andou com Jesus. Agora ele prende Pedro, o outro pastor da igreja, e quer matar a Pedro também. A igreja muda de postura. Em vez de só chorar e se lamentar, a igreja começa a orar. Essa regra continua funcionando, gente. Você está triste por uma situação? Você tem direito de chorar. Mas chorar não resolve. Orar resolve. A igreja que chorou a perda de Tiago, ela agora não quer perder o pastor Pedro também. Então ela passa a orar. A igreja fazia incessante oração a Deus a favor de Pedro. E o Senhor agiu. O que diz a Bíblia? Quando Herodes estava para apresentar Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado por 2 cadeias, um soldado de cada lado, 2 cadeias, o amarrando, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ele tinha 2 soldados do lado, ele tinha corrente e tinha os outros soldados guardando a partir da porta. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, ele arga aqui, despertou a Pedro dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Lembre-se que Pedro está com as cadeias, seriam algemas hoje, e um soldado de cada lado. O anjo acordou Pedro sem acordar os soldados, que estavam acordados. Os soldados não viram nada. Levanta-te depressa. As cadeias caíram das mãos. Então o anjo continuou: cinge-te, porque ele põe o cinto, e calça as sandálias que estavam por ali por perto. E Pedro fez assim. Disse então o anjo: põe a capa, não deixa nada aí, põe a capa, e vem e me segue. Pedro já estava acordado, desacorrentado, agora com cinto, com as sandálias, e pegou a capa também. Me segue. E Pedro está achando uma visão linda, que sonho, que estou sonhando que um anjo está vindo me tirar daqui. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, algo sobrenatural. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, passaram por 4 soldados, passaram pelos outros 4, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Agora eles estão no limite do prédio. E esse portão se lhes abriu automaticamente. Gente, portão automático já existe há muito tempo, eles só não sabiam como seriam acionados. O anjo acionou.
Hoje eles são acionados por sensores. Naquela época foi o anjo que, ao se aproximar, o portão abriu. Então, diz o texto que logo adiante o anjo se apartou dele. E o que acontece a partir daí? Pedro se dá conta, Pedro caindo em si. Eu já preguei há poucos dias atrás sobre essa expressão, caindo em si. Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ele sai dali e ele se dá conta: o Senhor me livrou. Eu ia ter o mesmo fim que meu irmão, meu querido companheiro Tiago. Então, ele sai dali e, vendo que está solto, ele resolve ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, aquele que se tornou companheiro de Barnabé e Saulo na viagem, que logo logo a gente vai falar a respeito. Ele vai para lá, para a casa de Maria, mãe desse João Marcos. E eles estavam lá orando. É ali que estava a igreja, nessa casa, orando pelo pastor Pedro. Senhor, abre-lhe prisão, solta o pastor Pedro, tem misericórdia dele, ele não pode ser morto, nós já perdemos um pastor, agora vamos perder outro. Quando eles estão nesse clima de oração e intercessão, o que diz a palavra? Pedro bate lá na porta e vem uma criada chamada Rod. Pelos originais a gente entende que ela tinha pouca idade, talvez uma adolescente, uma jovenzinha, veio ver quem era, quem estava batendo. E ela reconhece que era a voz de Pedro. O texto é lindo, ela reconhece que é a voz de Pedro, ela não acredita e não abre a porta, volta correndo e avisa para os irmãos que estão clamando: gente, Pedro está na porta batendo. Ele disse: está louca, menina? Dá o texto aqui, ó. Você está louca? Ela, porém, insistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo dele. Acreditava-se naquela época que cada pessoa tinha um anjo correspondente que falava com a sua voz, que se parecia com você, que o anjo assumia a sua forma. E disseram: é o anjo de Pedro. A gente ora por coisas que a gente não acredita que elas vão acontecer. Eles estão orando: solta Pedro, Senhor, solta Pedro. Vem a menina e diz: gente, pode parar de orar, Pedro está solto aí na porta. Está louca, menina? Pedro está preso. Muitas vezes nós oramos por coisas que nós não acreditamos que possam vir a se tornar realidade. Agora mesmo, quem sabe, nessa quarentena você está pedindo por coisas: meu Deus, me dá uma nova profissão, me ajuda, me tira da crise, estou devendo, Senhor, me ajuda, Senhor, ai meu Deus, eu não aguento essa casa pequena, agora eu vi o quanto ela é pequena, eu preciso mudar para uma casa maior, mas se antes estava ruim, agora com a crise, como vai ficar a situação? Você não acredita no que você está pedindo. Creia e peça, porém com fé, nada duvidando, disse o Senhor. Eles finalmente confirmaram. Era Pedro mesmo. Pedro entrou, contou o testemunho e foi uma festa. E a Bíblia diz que a palavra continuava crescendo e a igreja crescendo e se divulgando a palavra. E no dia seguinte mandam chamar Pedro para ser julgado, para fazer com ele o que estavam pensando, e chegam lá, Pedro já está solto. Eles não sabem o que fazer. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Sentinelas tiveram que ser corrigidas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Cesareia era uma cidade interessante, eu tive a oportunidade de visitar, e uma cidade devotada ao império, foi construída tentando agradar César, por isso ela tem o nome de Cesareia, e Herodes vai para lá. Era como uma residência especial, uma residência de inverno, de verão, como a gente faz hoje. E ali Herodes morre, e é uma morte bem interessante. O mesmo capítulo que fala que ele mandou matar Tiago, fala também da morte dele. Ele, diz o texto, ele estava num dia designado, vestido de traje real, assentado no trono, versículo 21. E ele dirige a palavra ao povo, e o povo clamava: é voz de Deus, de um Deus e não de homem. E no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Uma morte horrível. Ele recebeu aquela honraria como se fosse para ele, como se ele fosse um Deus, e porque ele não deu glória a Deus, ele morreu comido de bichos. E a Bíblia diz: entretanto, mesmo com Herodes morrendo comido de bichos, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A igreja vai crescer, mas com perseguição, com mortes, com pastores sendo tirados, a igreja vai continuar crescendo. E diz o texto: Barnabé e Saulo
cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, eles levaram as ofertas para lá, acontece tudo isso, Tiago é morto, Herodes morre, e cumprida a missão, eles voltam de Jerusalém, levando também consigo a João, filho da dona da casa onde a igreja estava orando, João, apelidado de Marcos. E aí acontece algo muito interessante no capítulo de amanhã, mas amanhã a gente fala sobre isso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje. Obrigado por sua companhia. Bom demais ter você conosco. Deixa eu ver quem está por aqui. Juracina, Soiane, meu Deus, a luz está me impedindo de ler. Suiane, Sônia, Miriam. Ok. Amanhã a gente conversa mais. Deus te abençoe, sábio. Deus abençoe a cada um. Tenha uma linda noite.